Saúdo a todos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, amigos e irmãos, vivemos tempos difíceis, sim, tempos de incerteza, mas nós sabemos também que isso um dia vai passar. Porque quando lemos nas Escrituras Sagradas, a gente vê tantas dificuldades que o povo de Deus passou e superou todas elas com o auxílio do Senhor. Não sabemos ainda quanto tempo temos pela frente em meio a tudo isso, mas sabemos sim que isso vai passar. Mas a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: temos buscado o Senhor, talvez como nunca buscamos, por medo, por conforto que precisamos dele, pela insegurança que temos de nós mesmos e por uma segurança que só dele vem, por uma paz que só dele vem. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e quando tudo isso passar, eu ainda vou buscar a Deus? Eu ainda vou permanecer em Deus? Porque sabemos, é muito fácil buscar a Deus em meio às dificuldades, mas chegar a Deus é uma coisa, permanecer em Deus é muito mais que isso. Permanecer em Deus é uma opção. Por que eu falo isso, irmãos? A palavra de Deus nos dá muitas e muitas mensagens de pessoas que vieram a Deus e optaram em viver com Ele, e outras que só quiseram a parte boa, só quiseram o milagre, e após este recebido, infelizmente, foram embora. E eu digo isso porque nesse momento, talvez nós estamos levando a nossa fé a sério, como nunca levamos antes, buscando o Senhor, buscando conforto, como eu disse, do Senhor, e buscando também a paz que o Senhor pode nos dar. Mas tem uma passagem na Bíblia, a qual eu quero apenas citar, que fala de 10 leprosos, ou seja, também estavam contaminados de uma doença, da lepra. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, curou esses 10 leprosos. Só que o mais curioso é que apenas um dos curados voltou e seguiu Jesus. Por isso que eu digo, amados, estar em Jesus em tempos difíceis, muitas coisas nos levam a isso, mas permanecer em Jesus, ter uma vida com Jesus, é uma opção. Aquele dos 10 leprosos podia ter ido embora com os outros. Afinal, ele recebeu o que queria, que era a cura. Mas ele viu que mais importante que a cura, ele queria Jesus. Jesus era aquilo que ia completá-lo para sempre. E ele optou, ou seja, foi uma escolha dele. Jesus não obrigou os outros que ele curou a permanecerem, mas esse homem optou por escolha própria voltar e seguir Jesus. Eu ainda quero citar outra palavra para vocês, que está lá no livro de Josué, no capítulo 24. Quando Josué falava ao seu povo para escolherem, diz: vocês têm tantos deuses, esculturas a que vocês servem, mas existe somente um Deus verdadeiro. Vocês têm a opção, joguem todos esses deuses fora que vocês seguiam do Egito, esses deuses também de outras tribos, dos amorreus, dos jebuseus, e venham servir o Deus verdadeiro. E Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja,
Josué falou ao povo, mas a escolha era deles. E Josué se colocou bem claro que a escolha dele ele já havia feito. Ou seja, ele queria servir ao Senhor por opção. Por isso que eu falo, meus queridos jovens e também os demais que ouvem. Tudo isso vai passar, mas a tua escolha tem que ser feita. Porque Deus continua sendo Deus, no meio da dificuldade e também fora dela. Deus é o Deus em meio a isso que a gente está passando, e é o teu Deus em meio às alegrias que tu ainda virá a viver. E eu te animo, dizendo que esse Deus vai fazer com que tudo aconteça. Esse Deus vai curar. Esse Deus vai fazer com que nós, nele, possamos passar por tudo isso, mas com a sua força. E também que a gente possa ter a opção de ficar nele e permanecer nele depois que tudo isso passar. Eu ainda quero citar e ler, para a gente acompanhar brevemente, uma palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 ao verso 40, onde claramente a gente vê que os discípulos do Senhor também tiveram que fazer uma escolha, e mesmo fazendo a escolha, não se livraram da dificuldade, porém venceram, porque estavam no local certo, porque também haviam escolhido certo. Eu leio a palavra de Deus que diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o ímpeto daquele barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Senhor, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Queridos irmãos, a maioria de nós conhece essa passagem, eu creio nisso. Tantas coisas maravilhosas. A gente diz: o Senhor acalmou a tempestade. Sim, o Senhor fez seus milagres, como sempre. Mas duas coisas eu quero deixar para finalizar essa mensagem. A primeira é que mesmo Jesus estando no barco com aqueles discípulos, a tempestade bateu. Ou seja, mesmo você tendo Jesus como Senhor, algumas coisas acontecerão. Algumas tempestades na tua vida virão, mas você passará por elas, porque o Senhor vai acalmar a tempestade. Basta que você ore, basta que você peça a Ele, e Ele terá misericórdia e fará a tempestade da tua vida acalmar. Principalmente essa tempestade que hoje o mundo inteiro vive, um dia vai acalmar, eu tenho certeza, pela misericórdia de Deus. Mas algo que eu quero deixar mais frisado é o seguinte fato. Acompanhe de novo, se você tiver a tua Bíblia, onde a palavra diz que eles, despedindo a multidão, levaram assim como ele estava no barco, e outros barcos o seguiam. O que eu quero dizer, meu querido e amado jovem, meu querido e amado irmão que ouve essa mensagem, havia um barco que estava Jesus, mas haviam outros barcos. No rumo dessa vida, você pode entrar no barco em que está Jesus, ou convidar Jesus para entrar no barco da tua vida, mas também tem aqueles que optam por ir em outros barcos. E aí a tempestade pode ser mais feia,
e a tempestade pode virar o barco que não tem Jesus. Porque se você está no barco certo, se você está no caminho onde Jesus está, e se Ele está aonde você pede que Ele esteja contigo, o vento pode bater, mas o barco da tua vida não vai virar. Mesmo em meio a tudo que você está passando, tudo que está te agitando nesse momento, com certeza o teu coração pode estar inquieto. Mas se Jesus estiver contigo no teu barco, essa tempestade vai ser acalmada. Que a paz e a graça do nosso Senhor te abençoe e que você possa se acalmar nesse momento, sabendo que Jesus está contigo e não vai te desamparar. Porque uma promessa Ele fez lá no livro de Mateus. Quando Ele despediu os seus discípulos, Ele disse: Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Peça para Jesus, se Ele ainda não está no teu barco ou na tua vida, para Ele entrar hoje mesmo, porque Ele estará contigo até o fim, nas tuas alegrias e também nas tuas tempestades. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.